Viva, está com o Hora da Verdade. Hoje o nosso convidado é Álvaro Santos Almeida, o diretor executivo do SNS, a quem agradeço a presença. Comigo está a jornalista Ana Maia, do Público, para conduzir esta entrevista. Senhor professor, de acordo com o plano de verão, que já está em vigor e até ao próximo dia 30 de setembro, as urgências externas só podem fechar com o aval da direção executiva e depois da Unidade Local de Saúde justificar. Isto está a ser cumprido? Sim, está a ser cumprido. O plano de verão está em vigor e, portanto, a Direção Executiva tem acompanhado as unidades locais de saúde para averiguar quais são as condições de funcionamento das urgências e autorizarmos ou não o encerramento. Obviamente que, se a urgência não tiver condições de funcionamento, esse encerramento terá que ser autorizado, mas a nossa principal preocupação é assegurar que na região continua a haver respostas para as necessidades da população e, portanto, a nossa missão nesse domínio da autorização de encerramento não é autorização no sentido de dizer não podem fechar, vamos ver qual é a solução que encontramos para o serviço funcionar. Sobretudo, a nossa preocupação tem sido de coordenação das escalas, quando há dificuldades em assegurar escalas suficientes para manter uma urgência aberta todos os dias do mês. A nossa preocupação tem sido de assegurar que em cada região, para cada serviço, para cada tipo de urgência, existe sempre uma resposta para as necessidades da população. No caso da obstetrícia e pediatria, temos assistido vários encerramentos nos últimos fins de semana, sobretudo na região da Grande Lisboa. Qual é que é a principal justificação? É a falta de recursos humanos, nomeadamente médicos, suficientes para assegurar as escalas completas nessas unidades. São unidades com carências de recursos humanos significativas, sobretudo na obstetrícia, mas também na pediatria, em alguns casos. Como as unidades não têm médicos suficientes para garantir as escalas todos os dias, alguns dias têm que encerrar. Isso quer dizer que vamos continuar a assistir agora, durante o período de verão, a encerramentos das 3 maternidades da Península de Setúbal? Das em 3 simultaneamente, Uhum. não. Aliás, isso aconteceu, se não me engano, apenas uma vez Mais do que este uma. ano. Não. Encerramentos totais aconteceu uma noite e um dia. As 3 simultaneamente. Obviamente que encerramentos dessas urgências têm ocorrido, mas exatamente a missão da Direção Executiva é assegurar que os encerramentos são alternados para que haja sempre uma resposta na região. O plano também implica que as escalas sejam feitas com a maior brevidade possível, de preferência 2 meses de antecedência, portanto já podemos prever o que é que vai acontecer no verão. Mais uma vez, as escalas estão feitas, como há falta de recursos humanos, as escalas têm períodos que não estão completas e aquilo que estamos a fazer em colaboração com as ULS é coordenar esses períodos de maneira a garantir respostas em cada região continuamente. Para que E não o haja problema é região só sem na resposta. região de Lisboa e Val do Tejo? Não, o problema principal tem sido sistematicamente, desde o início do ano, aliás, mais do que o início do ano, já há bastante tempo, o caso das urgências de obstetrícia na Península de Setúbal. É um problema sério de falta de recursos humanos nas 3 unidades e, portanto, temos trabalhado nesse sentido de garantir que há pelo menos uma a funcionar em cada período. Não é o caso único, há mais problemas. Leiria e Caldas também é um problema, não é? Também, aliás, o Oeste também tem tido períodos de encerramento, mas não só, há períodos de encerramento em todo o país. Nós temos trabalhado no sentido de minimizar, mas há um problema de fundo. O problema de fundo é a falta de recursos humanos e, portanto... E como é que se resolve? Como é que se resolve o problema da falta de recursos humanos? Sobretudo na região da Península de Setúbal. Há 3 soluções possíveis para a falta de recursos humanos. Uma é a formação, mas a formação demora anos a dar frutos. E, portanto, não resolve o problema deste verão. A segunda solução é as migrações, mas desse ponto de vista, Portugal não tem sido atrativo para médicos de outros países e, portanto, também não tem sido solução. A terceira solução é racionalizar os recursos da melhor forma e garantir que com os recursos que temos conseguimos o princípio básico, que é esse que nos norteia, que é
assegurar que há uma resposta do SNS para cada necessidade. E a melhor forma, por exemplo, seria a questão da criação do centro materno-infantil no Hospital de Almada, como já foi proposto? Há duas coisas que temos que distinguir. Nessas discussões confunde-se muito duas coisas diferentes. Uma coisa é a existência de um centro materno-infantil em Almada, como existe o Centro Materno-Infantil do Norte. Mas isso não tem nada a ver com o problema das urgências, são coisas diferentes. Não, mas neste caso concentra resposta e profissionais num determinado sítio e isso permite ter uma resposta em permanência. Para conseguir ter um centro materno-infantil em Almada era preciso, ou é preciso, não estou a dizer que não possa vir a acontecer, mas não resolve o problema do verão. É preciso duas coisas. Uma coisa são infraestruturas físicas com capacidade para absorver o aumento que não existem neste momento. Que não existem neste momento. E depois é preciso que haja uma estrutura humana, uma equipa, um serviço de obstetrícia capaz de assegurar a essência da resposta, que também neste momento não existe em Almada. E a concentração de serviços não seria uma possibilidade agora já para o verão? E isso vai acontecer ou não? É uma possibilidade. Mas está a ser estudada já para os próximos meses? Nós estamos a estudar as respostas possíveis com os recursos humanos que temos. Se não houver outra solução, a concentração de serviços terá que ser uma resposta. E como é que ela funcionaria? Como é que seria essa concentração de serviços? A concentração de serviços passaria por encerrar um dos serviços e concentrar os profissionais nos outros dois. Mas esses contactos estão a ser feitos com as unidades e com os profissionais? O que é que está aqui claramente em cima da mesa? Nós estamos continuamente a conversar. Há 3 meses que temos reuniões sistemáticas, quase todas as semanas, são mesmo todas as semanas, com as 3 unidades na Península de Setúbal, para encontrar uma solução colaborativa que resolva o problema. Até agora ainda não arranjamos uma solução definitiva, como já arranjamos noutras regiões. Mas não arranjaram porque não... O que é que faltou para não se arranjar essa solução definitiva? Uma solução que fosse consensual nas 3 equipas. Até agora não, essa solução os profissionais não querem mudar de local. Tivemos esse problema com Santa Maria e o Hospital São Francisco Xavier, exato. Até agora não houve nenhuma solução, não encontramos uma solução que fosse consensual com as 3 equipas. E não é possível... Mas continuamos a trabalhar e há de haver uma solução. Aquilo que nós podemos garantir, enquanto direção executiva, é que as mães da Península de Setúbal vão ter uma resposta durante o verão. Há uma proposta de rede de referenciação hospitalar em obstetrícia e ginecologia que já foi entregue, ao que me parece, à direção executiva. Ela ainda não foi colocada em consulta pública. Quando é que será? Que apreciação é que fez desse documento? Mais uma vez, não tem nada a ver com a questão das urgências. Não, estamos a falar de uma rede de referenciação. As urgências, mas são coisas diferentes. Eu não disse que eram iguais. São coisas diferentes. Não, mas como veio na sequência da conversa, as pessoas podiam pensar... Certo, porque é uma confusão comum. Eu também tenho ouvido, muitas vezes, confundir as duas coisas. A rede de referenciação não fala de urgências. Não, fala de uma resposta nesta área muito mais além disso. Tipologia dos hospitais, o que é que podem oferecer, não oferecer, em termos de consultas, cirurgias... É uma rede que define uma arquitetura, uma dependência de níveis, que tem que ser adequada aos recursos existentes. Mas quando é que ela será colocada em consulta pública e que apreciação é que já fez deste documento? Isso é uma questão, brevemente, de dias. Tem havido outras preocupações nos últimos dias e foi só essa a razão que ainda não foi colocada, até porque, mais uma vez, uma das razões pela qual ainda não colocamos é precisamente porque na discussão nós sentimos que há uma confusão entre as duas coisas. E se nós colocássemos a rede à discussão, certamente que iriam ver que na rede não há solução nenhuma de concentração de recursos. Porque não é esse o objetivo da rede, são questões diferentes. E, portanto, se ouvirem a rede, o que a rede diz é este hospital referencia para aquele e este referencia para outro. É essencialmente isso. E depois tem uma série de recursos técnicos necessários para cada unidade. Mas esses recursos não é uma mudança radical face à situação atual.
nem é solução para nada dos problemas que estávamos a discutir. Voltando à atração de profissionais ou formas de garantir que eles continuam no SNS, falava-se, ou está prevista a criação de incentivos, eles vão ser aplicados? A proposta já foi feita, segundo sei. Essa é uma decisão do Governo. Mas Neste caso do 25º Governo Constitucional. Parece-lhe uma boa solução para, de facto, fixar profissionais numa área que é reconhecida a carência? Obviamente que um modelo de incentivos é sempre uma forma de reter profissionais, para além de aumentar a sua produtividade. E, portanto, sim, nós achamos que é uma boa solução ter sistemas de incentivos. Agora, a decisão do sistema de incentivos é uma decisão que compete ao Governo e que, obviamente, a Direção Executiva participou no processo e, aliás, foi a Direção Executiva que propôs o modelo concreto que não chegou a avançar porque o Governo estava em gestão. E qual é que é esse modelo? O Governo sabe. Mas já se fez parte da solução? Não, porque já o Pode modelo é aquele que foi sendo discutido e, como sabem, é um modelo de criação de um centro de responsabilidade integrada, como há outros tipos de centro de responsabilidade integrada, criar um para a obstetrícia. Um modelo de segunda geração, e qual é a diferença enquanto os CRIs, os Centros de Responsabilidade Integrada de primeira geração, eram CRIs em que os incentivos resultavam de produção adicional, do célebre SIGIC, que muito se tem falado nos últimos dias. Os da segunda geração não, são centros baseados em indicadores de desempenho. E a proposta é um CRI de obstetrícia no segundo modelo, com indicadores de desempenho. E com o aumento depois em termos de salariais para as equipas, com de acordo incentivos. com o cumprimento dos objetivos. Exatamente, com incentivos baseados no cumprimento desses objetivos, nesse indicador de desempenho. Ainda falando no plano de verão, as unidades de cuidados de saúde primários, os centros de saúde, será necessário que tenham capacidade para alargar horários, reforçar o atendimento, caso isso seja necessário? Será uma necessidade, se calhar, diferente daquela que acontece no inverno, mas em algumas zonas, sobretudo aquelas que têm maior pressão turística, esta pode ser uma boa solução também para aliviar a pressão sobre as urgências. Está tudo em forma, digamos assim? Sim, mas essas questões são questões que os próprios conselhos de administração das ULS terão que organizar, mas, como disse, e muito bem, essa questão coloca-se sobretudo do ponto de vista regional. Isto é, há determinadas regiões que em determinados momentos, seja, por exemplo, o Algarve durante todo o verão, mas também outras regiões em determinados momentos em que há festivais e que há eventos que têm uma pressão adicional. E as ULS têm que se adaptar os seus recursos a esses eventos, a essas necessidades. E, portanto, o plano de verão tem isso previsto. Uhum. Voltando agora a falar no sistema de gestão de inscritos para cirurgia, que já referiu, o SIGIC, o novo modelo está pronto para entrar em fase piloto, pelo menos em setembro? Não, está em setembro. Em setembro estará pronto. Exato. Em fase piloto ou Sim. vai logo entrar em todo... E como é que vai funcionar essa fase piloto? Em determinadas ULS? Não, como é que mas funciona? são testes. Piloto, testes. Não é começar nos sítios, não, são testes. Começará em todo o país a ser aplicado na parte das cirurgias? Não, o que vai ser feito em setembro são testes. Depois, se os testes forem positivos e se os testes revelarem que o sistema funciona, entrará em vigor em todo o país. Será simultâneo em todo o país. Mas como é que funciona esse teste? É em determinadas ULS? É em relação a doentes? São testes informáticos, são testes operacionais, não são testes que afetem o resto da atividade que continuará a ser regida pelo SIGIC. Uhum. E como é que este novo modelo poderá, por exemplo, reduzir os tempos de espera e garantir o melhor cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos? Aquilo que este novo modelo pretende fazer é resolver um conjunto de fragilidades que já foram identificadas no passado, que tem o modelo atual. O modelo atual é um modelo fundamental, porque assegura uma resposta importante para a população portuguesa. Em 2024 foram cerca de 300 mil cirurgias, num total de 800 mil que foram financiadas pelo SNS, que foram realizadas fora da atividade normal das unidades, cerca de 240 mil
nas próprias unidades, mas em atividade adicional, produção adicional, ou umas 55 mil noutras unidades do setor social e privado. E, portanto, o programa SIGIC é um programa essencial na capacidade de resposta do SNS. O que não quer dizer que, como todos os sistemas, tem problemas. E alguns são problemas estruturais que já tinham sido identificados há algum tempo. Por exemplo, a Direção Executiva, ainda no mandato do meu antecessor, criou um grupo de trabalho que tinha como nome Grupo de Trabalho para a extinção do SIGIC e substituição pelo SINAC. O SINAC é o novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias. E, portanto, criou esse grupo de trabalho precisamente porque entendeu, e bem, que havia problemas que precisavam ser resolvidos e que não podiam ser resolvidos mantendo a base do sistema. Era preciso um sistema novo. Quando esta nova equipa da Direção Executiva entrou em funções, nós já conhecíamos algumas dessas fragilidades, porque são fragilidades estruturais, que há muito tempo que se falam, e quanto académico também acompanhava essas questões, e achamos que as necessárias transformações iam muito para além das competências da Direção Executiva. E então pedimos à Sra. Ministra para avocar o grupo de trabalho para a sua tutela, para a sua dependência direta, para que o âmbito da reforma fosse mais profundo, porque era preciso alterações legislativas, era preciso intervenção do parte do financiamento da ACSS, para além da intervenção técnica da SPMS, que tem a parte dos sistemas de informação. E isso foi feito, a Sra. Ministra concordou, exatamente porque sabíamos que havia essas fragilidades. Quais são as grandes fragilidades que o novo SINAC irá, se tudo correr como esperamos, resolver? A primeira fragilidade é uma fragilidade que tem a ver com a gestão da lista de espera. A produção adicional no modelo SIGIC pode ser feita sem respeitar os tempos de espera. Isto é, não é operado primeiro quem está há mais tempo. Não é necessariamente. Portanto, o modelo permite agendamentos de cirurgias de pessoas que estão na lista há menos tempo, antes de cirurgias de pessoas que estão na lista há mais tempo. E isso é uma coisa com a qual querem terminar. O modelo novo pretende garantir que essa prioridade de antiguidade é respeitada. A segunda questão é um incentivo perverso que o modelo tem. E o incentivo perverso resulta de a maior parte da produção adicional, a maior parte do que é feito fora da atividade normal, ser realizado pelos próprios serviços que geram a lista de espera. E, portanto, existe um incentivo perverso que é quem quer fazer muita produção adicional é ter muitos doentes em lista de espera, que é exatamente o que nós não pretendemos. E, portanto, queremos introduzir regras no sistema que minimizem esse risco de serem os próprios serviços a gerar a lista de espera para depois realizar mais produção adicional. Mas como é que se minimiza esse risco? Serão outros profissionais de outras unidades a operar esses doentes? Sim. É permitir que isso aconteça, que já é permitido, mas é permitido numa fase muito avançada do processo. Que é o tal do vale de nota de transferência, não é? Exatamente. Nós queremos é antecipar a intervenção das outras unidades para pô-las a par da própria unidade e, dessa forma, permitir que outras unidades acedam mais facilmente aos doentes da unidade que gerou a lista de espera. E, dessa forma, não há tanto incentivo para duas coisas que se fazem, que também são conhecidas. Se eu tenho uma lista de espera em que faço umas cirurgias na atividade normal e outras cirurgias na atividade adicional, e se eu ganho mais pela atividade adicional e não ganho mais nada pela atividade normal, uma das coisas que se pode fazer é selecionar para a atividade normal aquelas cirurgias que são melhor remuneradas, para ter maior remuneração. Ora, esse incentivo desaparece se eu souber que quem vai fazer aquela cirurgia, já posso não ser eu, pode ser outro serviço de outro hospital. Essa é a preocupação que nós queremos resolver. Depois há um terceiro problema, que não tem diretamente a ver com o sistema SIGIC, ou melhor, tem indiretamente a ver com o sistema SIGIC, mas não diretamente, que é o problema de quanto se paga por cada cirurgia.
E aí há vários esquemas alternativos possíveis, e há uma coisa que os episódios recentes trouxeram a público, é que há cirurgias que estão a ser pagas por valores que não correspondem à sua complexidade, não correspondem à sua morosidade, e, portanto, dito de uma forma simples, está-se a pagar mais por aquela cirurgia do que seria aconselhável. Ou seja, vai haver uma revisão dos preços a pagar aos hospitais? Vai haver uma revisão dos preços da seguinte forma. O sistema dos preços é baseado no modelo dos GDHs, Grupos de Diagnóstico Homogéneo, que faz o quê? Que agrupa dentro de um determinado GDH, que corresponde a um determinado preço, cirurgias e atos que são parecidos do ponto de vista da complexidade, do consumo de recursos, do trabalho que dá a fazer. E esse sistema, essa conversão é feita por um algoritmo, que é o chamado agrupador, e o algoritmo que está a ser usado é de 2013. Ora, de 2013 para agora, houve uma grande evolução tecnológica e, portanto, atos que em 2013 eram complexos, hoje são muito mais simples, mas o agrupador não reflete isso, continua a pagar como se fossem atos complexos. E, portanto, a revisão do agrupador, a revisão desse algoritmo, vai permitir ajustar melhor os preços que se pagam à verdadeira complexidade e morosidade, no fundo, ao trabalho que dá cada uma das cirurgias. Portanto, isto vai impedir que situações como as que foram detectadas no Hospital de Santa Maria voltem a acontecer? Não há, depende. Eu não sei o que é que aconteceu no Santa Maria, está a haver um inquérito, porque há duas coisas que podem ter acontecido. Uma é ter havido fraude, e a fraude, nenhum sistema impede que haja fraude. Podemos ter mecanismos de controlo que minimizam esse risco, mas impedir, nunca se vai impedir. Outra coisa é, se o que houve foi apenas um problema do agrupador, então aí sim, o novo agrupador resolve esse problema. E enquanto o novo sistema não entra em vigor, a lista de espera continua a engrossar. Temos nesta altura mais de 200 mil utentes em lista de espera. Há muitos para além do tempo recomendado. O que é que vão fazer para resolver este problema? Vão avançar com o sistema como aconteceu com as cirurgias oncológicas? O que vamos fazer é precisamente introduzir um novo sistema de gestão que nós esperamos que seja mais eficiente e, ao ser mais eficiente, consiga reduzir essa lista de espera. Agora, temos que ter presente que em todos os sistemas de saúde do mundo, não é em Portugal, não é em Espanha, em todos, há um aumento enorme da procura e todos os sistemas de saúde estão sob enorme stress. Só para lhe dar um exemplo, ainda este fim de semana, o último número da revista The Economist falava do estado catastrófico em que está o Serviço Nacional de Saúde inglês, precisamente porque há um crescimento muito grande das necessidades, da procura de serviços, que a oferta de serviços não acompanha, sobretudo por falta de recursos humanos. Nem é uma questão de dinheiro, é mesmo falta de recursos humanos. E, portanto, nós temos no Serviço Nacional de Saúde inglês urgências sobrelotadas, temos no Serviço Nacional de Saúde australiano urgências sobrelotadas, temos no Serviço Nacional de Saúde canadiano hospitais sobrelotados, precisamente porque a procura aumenta muito e a oferta não consegue responder tanto. Agora, há uma coisa que temos que ter noção. Disse que as listas de espera aumentaram. Ligeiramente, sim, mas aumentaram. Mas, se vir os números do número de cirurgias, esses aumentaram ainda mais. Fez muito mais cirurgias em 2024 que em 2023, com menos médicos ao serviço do SNS. E, portanto, sim, o sistema está a aumentar a eficiência. Não se pode dizer, está tudo muito mal gerido, o sistema não é eficiente. Não, pelo contrário, nós estamos a aumentar a eficiência. Estamos a aumentar a eficiência porque estamos a fazer mais cirurgias com menos médicos. Mas, como as necessidades crescem muito mais, há um desfazamento. Isso é evidente, por exemplo, num número que é muito repetido, que é o número de utentes sem médico de família. A comunicação social aponta, legitimamente, que há mais utentes sem médico de família. Mas também é verdade que há mais utentes com médico de família. Se aumentar o número de inscritos. Porque aumenta o número de inscritos. É exatamente esse problema. Esse é um problema geral. Porque mesmo que o sistema responda melhor, e tem respondido melhor, como as necessidades aumentam ainda mais, as listas de espera, as pessoas sem médico de família aumentam ainda mais.
Obviamente que nós temos que trabalhar, e é nisso que fazemos na Direção Executiva todos os dias, para reduzir esta diferença e fazer com que a capacidade de resposta acompanhe as necessidades. Mas é uma batalha muito difícil porque as necessidades crescem muito. Têm crescido em todo o mundo. Em relação à oncologia, baixaram bastante os números, não é? de pessoas que estavam para além da... Foi uma opção política. E como é que estamos neste momento? As listas de espera baixaram, a oncologia baixaram significativamente. Mas quantas pessoas temos nesta altura para além do tempo recomendado à espera? Para além do tempo recomendado, muito Sim. poucas. Muito poucas. Na oncologia, muito poucas. Temos pessoas em listas de espera, não me lembro do número exato neste momento, mas para além do tempo recomendado em oncologia, muito poucas. Falava da questão dos recursos humanos. Obviamente não devia ser nenhuma, mas ainda são. Falava da questão dos recursos humanos, falamos muito de médicos, mas obviamente há necessidades que o SNS tem noutros grupos profissionais, enfermeiros, auxiliares é uma de saúde. O que é que considera que deveriam ser as prioridades imediatas do novo governo que se prepara para tomar posse? O que é que a direção executiva também já sugeriu ou pode vir a sugerir? Mais celeridade nas contratações, mais abertura de vagas? Repara, no caso dos médicos, pelo menos, o SNS contrata todos os médicos que pretendam trabalhar no SNS. Não conheço nenhum caso que um médico que queira trabalhar no SNS não tenha sido contratado no concurso seguinte. Pode não ser naquele momento exato, porque os concursos, a contratação de médicos sem termo, são contratações que só podem ocorrer no âmbito de concursos nacionais e, portanto, tem que esperar no concurso seguinte. Mas há sempre hipótese de contratar. Pode não ser possível contratar para a unidade que aquela pessoa cria, porque há necessidades noutros sítios, mas o SNS contrata todos os médicos que queiram trabalhar no SNS. Não há nenhum caso de um médico que diga eu quero trabalhar no SNS, que diga não, nós não queremos contratar. Contratamos todos. E no caso dos enfermeiros disse que era um problema? Os enfermeiros é um problema. Neste momento também estamos a contratar praticamente todos. Já não posso fazer a mesma afirmação, porque como não é como o âmbito de concursos nacionais, já não é exatamente o mesmo processo, pelo menos em alguns casos. Mas é um problema na medida em que há uma carência de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo nas áreas do internamento. Mas isso é um problema porque temos poucos enfermeiros em Portugal, formamos poucos, e os poucos que formamos, há muitos que imigram, sim. E como trazê-los de volta? Que solução é que se pode ter? O que é que a direção executiva pensa sobre Repare, este assunto? há um problema de fundo, e isso não há direção executiva, nem sequer há governo, nenhum que resolva. Os salários nos mercados de destino, para onde vão estes enfermeiros, Noruega, Médio Oriente, mesmo Reino Unido, mas sobretudo Noruega e Médio Oriente, não têm comparação possível. E não há forma de assegurar salários minimamente competitivos, porque nós não temos recursos para isso. Mas poderão existir outras condições em termos de trabalho, formativas? Mas isso, desse ponto de vista, somos competitivos. Não há nenhuma dificuldade. A única diferença em termos de condições de trabalho é precisamente como temos falta de enfermeiros, os que cá estão têm que fazer um esforço suplementar. Infelizmente, há aqui a necessidade de dar uma palavra de reconhecimento pelo empenho dos enfermeiros e de todos os profissionais de saúde, aqueles que estão no SNS, porque de facto eles enfrentam condições difíceis, mas que resultam precisamente dessa dificuldade de termos os recursos humanos que pretendemos. As condições que damos são aquelas que o país pode pagar. E a anunciada conversão de 5 unidades locais de saúde em PPPs não poderá agravar ainda mais esse problema? No caso dos médicos, sobretudo, uma vez que as unidades geridas por privados têm outras condições de contratação. Foi isso que se verificou no passado. Na medida em que as PPPs serão unidades do SNS. E, portanto, o enfermeiro que vá para uma PPP, independentemente de discutirmos outra questão, a sua premissa, o ponto-chave é que o enfermeiro que vá para a PPP não sai do SNS. Mas são 5 em 39. Não interessa, são SNS.
Mas se os que estão em EPS mudarem para as PPPs, vamos continuar a ter o mesmo problema. Estão no SNS. Sim, mas a Quando muito o que estamos a fazer, mesmo admitindo que era verdade o que está a dizer, que é discutível, mas mesmo admitindo que é verdade Mas o que esse está a impacto dizer... está estudado, por exemplo. Pensaram no que pode acontecer quando essas PPPs forem uma realidade? Se pensaram, eu estou convencido que sim, quem avança com uma Está solução estudado dessas... esse impacto. Repara, tanto quanto é do meu conhecimento, os PPPs de que está a falar foram anunciadas pelo Governo há 3 meses, imediatamente, pouco antes de entrar em gestão, tanto quanto é do meu conhecimento, ainda não foi realizado o estudo preparatório dos concursos que vão ter que ser feitos e, portanto, quando isto está estudado, não, porque ainda não foi feito esse trabalho, mas há de ser, com certeza. Qual é a sua opinião sobre a existência de parceria público-privadas em convívio com outro tipo de modalidades organizativas, como agora as unidades locais de saúde? E esta transformação em PPPs é diferente daquilo que era a experiência anterior, que antes eram só hospitais, agora há o desafio crescido dos centros de saúde, e não sei se isso torna mais complexo o modelo, até do ponto de vista da atração de entidades privadas que queiram ser gestoras. Deixe-me dividir a minha resposta em 2 partes. A primeira parte é esta. Qual é a minha opinião sobre o modelo de PPP de gestão? O modelo demonstrou, nos 4 casos de PPPs hospitalares que existiram na última década, demonstrou que, do ponto de vista da qualidade do serviço, era equivalente às outras unidades, até em alguns casos equivalente às melhores unidades públicas, e do ponto de vista dos custos para o Estado, era significativamente inferior. E, portanto, o modelo demonstrou que, naqueles 4 casos, trouxe ganhos para o contribuinte e não afetou, pelo contrário, se afetou foi positivamente, mas aí a evidência é menos óbvia, a qualidade do serviço prestado aos utentes do SNS. Eu recordo, por exemplo, que o Tribunal de Contas, nas análises que fez, chamava a atenção, enfim, para a evidência dos contratos serem de 10 anos e no espaço desses 10 anos a necessidade da população ter aumentado e, portanto, ficavam ali limitados no aumento da capacidade de resposta em termos de consultas e cirurgias. Há duas Não sei coisas se deve haver diferentes. mecanismos que possam, por diferentes. exemplo, fazer adaptações ao longo do período que vier a ser contratualizado. O problema dos contratos serem de longa duração, que tem que ser, que senão não se consegue gerir, é que os modelos de financiamento podem ficar desatualizados quando há alterações tecnológicas. Isso aconteceu com as PPPs hospitalares, no domínio de coisas como o tratamento da SIDA, da hepatite C, foi o caso mais claro, porque entretanto não havia, quando o concurso foi feito, não havia tratamento, não havia cura para a hepatite C, durante a vigência do contrato passou a haver. E, portanto, a carteira de serviços das PPPs não previa cura da hepatite C porque não existia. Portanto, há esses desfazamentos. Isso é um problema. E aí é uma limitação do modelo PPP, mas é uma limitação que, se o contrato for bem feito, minimiza-se. Não se elimina nunca completamente, mas pode ser minimizado. Depois, o Tribunal de Contas também disse claramente que havia value for money, portanto, ganhos para aquilo que se pagou, teve-se muito valor, foi gerado valor, do modelo PPP. Agora, há uma segunda questão na resposta à sua pergunta original. Que é a complexidade agora dos novos modelos. Bom, eu, enquanto académico, antes de ser diretor executivo, e é nessa condição que eu vou emitir esta opinião, porque enquanto diretor executivo tenho que gerir o que existe, eu sempre fui muito crítico de modelos únicos para todo o país. As realidades são muito diferentes. Nós não podemos ter, na minha opinião, o mesmo modelo de gestão para hospitais como o Hospital de Santa Maria, um hospital universitário, académico, de fim de linha, que recebe doentes de todo o país, ou pelo menos de toda a região sul, ter o mesmo modelo de financiamento que a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, por exemplo, que tem uma
diferenciação, tem uma capacidade de resposta muito mais limitada em termos de diferenciação. E impor o mesmo modelo a todos não me parece boa ideia. O próprio Governo já reconheceu isso ao identificar, estou a falar de 24, ao identificar a necessidade de rever, por exemplo, as ULS universitárias, porque precisam de um tratamento diferente. E, portanto, dito isto, trouxe isto porquê? Porque eu não vejo problema nenhum. Antes, pelo contrário, só vejo vantagens em termos de diversidade de modelos na gestão do SNS. É preferível termos de modelos diferentes para realidades diferentes, e até porque isso permite ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Se nós tivermos modelos diferentes, podemos ver que o modelo A funcionou bem naquele sítio e, portanto, podemos aplicar o modelo A noutros sítios parecidos, enquanto o modelo B funcionou mal, já não devemos aplicar. E, portanto, a diversidade, para mim, é uma vantagem de termos PPPs. É que aumenta a diversidade, aumenta as formas de gestão e, portanto, conseguimos ver melhor o que é que funciona e o que é que não funciona. Mudando de assunto, o último relatório de avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência mostra um agravamento para crítico dos investimentos nas áreas dos cuidados primários, continuados e paliativos. Ainda vamos a tempo de cumprir a meta? É para isso que estamos a trabalhar. Mas acredita que sim vai ser possível? Eu acredito que sim. Agora, há sempre um grau de incerteza, mas sim, estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a partir desse pressuposto. A hipótese mais provável neste momento é essa, é que conseguimos. E quando é que teremos um novo plano estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos? Isso não é com... Os cuidados paliativos, sim, temos que fazer da direção executiva. Eu ia dizer que não era com a direção executiva, porque estava a pensar nos cuidados continuados. Os cuidados continuados é que têm uma coordenação à parte da direção executiva. Mas porquê é que é preciso um novo plano? Ele estava previsto e a última nota que está no site da Direção Executiva é que o plano anterior é prorrogado até que aconteça um novo. Pois, não é necessário um plano estratégico para definir o que é que devem ser as metas bianuais nesta área? É necessário planos estratégicos para tudo. Para todas as áreas. Todas. E é uma questão de saber o que é que precisa de ser mudado mais rapidamente. Isto é, identificar quais são as áreas que estão com mais necessidade de ser mudadas. Na minha opinião, não é essa a área prioritária. Tenho outros baixos problemas. Olha, por exemplo, o SIGIC é uma área prioritária, aí sim precisa de ser mudado. A questão da rede de urgências é uma área prioritária. Portanto, nós não podemos achar que alguém iluminado vem, chega e muda o sistema todo. Isso não existe. Mas há financiamento previsto no Plano de Recuperação e Resiliência para esta área. Isso não existe. O que existe é um plano, o que existe é a necessidade de melhorar o sistema. E vamos melhorando as partes que são mais importantes. Portanto, a falta de resposta em cuidados paliativos não é uma prioridade. Não é a mesma coisa. Eu não disse que não era uma prioridade. Não é uma prioridade, é mudar o plano, porque o plano existe, temos um plano. E, portanto, não é prioridade mudar o plano. Mas o plano aparentemente não está a resultar, porque continuamos a ter imensa falta. Mas e há muita gente que há muitas outras áreas que não estão a cama. resultar. E neste momento a nossa prioridade, a direção executiva, são outras áreas que não estão a resultar e que precisam ser mudadas. Essa é a nossa prioridade. E, portanto, como eu estava a dizer, nós não podemos mudar tudo de um dia para o outro de uma vez só. Se alguém acha que chega aqui e diz vou mudar tudo, e está tudo mudado, sem pensar, sem trabalhar, nós, cada um de nós e a direção executiva, temos recursos limitados, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, como lhe disse, as nossas prioridades são aquelas que eu já enunciei. Primeiro, urgências, depois SIGIC. Neste momento, sim, são as duas grandes prioridades. Havia mudanças, uma reformulação prevista pelo anterior executivo da direção executiva? Aconteceu alguma coisa? Vai acontecer? Faz sentido haver uma reformulação daquilo que era a estrutura e os poderes? Faz sentido. Mas, obviamente, isso compete ao 25º Governo decidir se avança ou não. Agora, o que eu posso dizer é que durante
a vigência do 24º Governo, houve trabalhos nesse sentido, aliás, trabalhos que estão concluídos. Portanto, agora, a decisão de avançar com uma reestruturação, não só da direção executiva, mas das várias instituições do Ministério da Saúde, é uma decisão que compete ao 25º Governo. O 25º Governo, que está prestes a tomar posse, acha que a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, deve manter-se no cargo? Isso tem que perguntar ao Sr. A Primeiro-Ministro. sua opinião? Não vou dar a minha opinião. A opinião é do Sr. Primeiro-Ministro, não. O diretor executivo trabalha com a Ministra da Saúde, que o Governo, que o Sr. Primeiro-Ministro entender que deve ser Ministro da Saúde. E assim concluímos mais esta edição da Hora da Verdade, hoje com o diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, a quem volto a agradecer a presença. O controle técnico desta emissão foi da Beatriz Pereira e da Beatriz Garcia. Voltamos com o novo convidado.